Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma semana de aula. Hoje é dia 28 de junho, é a última semana do mês de junho, tá? Hoje é segunda-feira. Nós temos aula hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira e quarta-feira também é dia de aula. Está bem pertinho as férias de vocês. Porque quando virar o mês, criança, em julho, vocês vão ficar um mês de férias para descansar, ler bastante livrinho, né? Ajudar os papais na casa. Mas é isso. Vamos então começar a aula de hoje. Temos aula de língua portuguesa, matemática e história. São 3 aulas. Nós vamos usar na aula de língua portuguesa e história a apostila do segundo bimestre. E na aula de matemática vocês vão usar aquela apostilinha que tem vários probleminhas. Então, hoje em português nós vamos trabalhar as páginas 75, 76, 77 e 78. Nós vamos trabalhar textinhos que são poemas, tá? Desde a semana retrasada nós já estamos trabalhando poemas. Na semana passada trabalhamos poema, a questão sonora, né, do som das palavrinhas do poema. Hoje a gente vai continuar trabalhando, mas com sons, né, de rima, tá bom? Lá na página 75. Rimas em texto poéticos. Você já sabe o que é rima? Rima é o sonzinho do final, da última sílaba, né? Das palavrinhas. A rima está sempre no final dos versos, né? Das linhas do poema. Então vamos lá, eu vou ler um poeminha para vocês. Certa meta de um poeta. Poeta é quem faz o poema, tá? O que aparece em um poema que vai além do tema e tem a ver com o fonema. Fonema é o som das palavras. Uma coisa bonita, uma coisa quase mágica. Pode ser esquisita, pode ser trágica. O poeta tem por ela muita estima, faz o verso de baixo combinar com o de cima. E assim ele cria a sua obra-prima. Você já deve saber, eu falo vocês vão completar aí. É uma palavrinha com 4 letrinhas, né? A gente fala que no poema tem o quê? Quando uma palavra tem o mesmo sonzinho do final, que a palavra de baixo chama isso de... Começa com a letrinha R. Não vou falar, vou deixar vocês, né, fazerem. Bom, agora nós vamos pegar esse textinho, criança, que tá aqui, esse poeminha, e vamos encontrar as rimas desse poeminha. Por exemplo, o que aparece em um poema que vai além do tema, ó. Poema, rima com tema. E tem a ver com fonema, tá vendo? As 3 palavras ali no final do versinho tem rima, que é o último sonzinho, né? O som final da palavra, se parecem ou são semelhantes. Uma coisa bonita, uma coisa quase mágica, pode ser esquisita, ó, bonita com esquisita. Agora tem outra rima ali que vou passar uma corzinha diferente, ó. Uma coisa quase mágica, rima com trágica. Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha. O poeta tem por ela muita estima, faz o verso de baixo combinar com o de cima, ó, estima, cima, olha quanta rima. E assim ele cria sua obra-prima, que você deve saber e daí a última aqui que vocês vão escrever vai rimar também, tá? Então um poeminha cheio de rima, né? Onde o de cima está rimando, a palavrinha de cima, a última palavrinha de cima está rimando com a palavrinha do versinho de baixo. Deixa eu mudar aqui a cor para continuar lendo para você. Você já notou alguma coisa diferente, especial no poema? O que você achou de especial nesse poema, né? Esse poema ele é especial por quê? Porque ele fala justamente, né, de como é feito o poema, dessa questão do som, da melodia, né, do som que rima com outro, né? E tá falando aí da estrutura do poema, né? Que o poema tem versos, que o de baixo combina com o de cima, que o poema é uma obra-prima, né? Que tem tantas coisas aí que fala certinho do jeito que é feito o poema. Que palavra completa o poema? Escreva na lacuna, tá? Aqui na parte de baixo,
Você notou algumas palavras que rimam no texto? Escreva 2 pares das palavras que rimam. Então, vocês vão completar aqui em cima com a lacuna, né? Com o nome aí de quando tem, né, uma palavra que tem um som final igual a outra. Vocês vão escrever ali em cima, são 4 letrinhas. E na parte de baixo, vocês vão fazer aí 2 pares de palavras que rimam. Por exemplo, ó, poema, poema. Ali em cima, poema está rimando com a palavra tema. Tema. Agora eu vou deixar vocês escolherem aí o próximo parzinho de palavras que rimam, que tá ali no poeminha, tá? Circule a parte que rima das palavras. Então, vocês podem circular ou fazer o tracinho do jeito que eu fiz, tá? Escolha uma dessas palavras e escreva outra que rime. Por exemplo, você vai escolher a palavra bonita. Se você escolher, né? Você que vai decidir. Se você escolher a palavra bonita, você vai pensar numa palavra que não tem no poeminha para rimar. Por exemplo, bonita rima com fita, né? Mas vocês vão pensar aí, não é para fazer o mesmo que eu falei para vocês, tá? Agora na próxima página, página 76, tem aqui também um outro poeminha, praticando. Vamos ler um trecho do poema. Prefiro a simplicidade. Simplicidade vem de simples, né? Escrito pelo poeta cearense, lá do Ceará, Braulio Bessa. Prefiro a simplicidade. É o título, né? Depois do título vem os trechinhos, que se chama estrofe, ó. Esse poeminha tem quantas estrofes? 3 estrofes, que são os conjuntos de versinhos, de linha. Então, eu vou ler para vocês. Prefiro a simplicidade. Carne seca e macaxeira. Macaxeira é a mesma coisa que mandioca, que vocês conhecem melhor por mandioca. Um cozido de capote. Cozido é qualquer coisa que está cozido na casa, né? Que comprou em capote, crianças. Como fosse uma mercadoria, uma mercearia, tá? Alguma coisa que comprou cozido enlatado, que seja em mercearia, onde vende as coisas lá no sertão. Tem mercado também, mas tem uns mercados menores que lembram essa fotinha, que são chamados de capote. Água fria lá no pote, melhor que da geladeira. No terreno a poeira se espalha na imensidão, de paz e de comunhão, que não se vê na cidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Bodegas para comprar. Bodegas também é o lugar, né, igual ao mercado. É o nosso supermercado, que ainda vende fiado, pois dá para se confiar. Um caderno para anotar. Não carece de cartão, pois às vezes falta pão. Mas não há falta de honestidade. Prefiro a simplicidade das coisas lá do sertão. Tem cuscuz na cuscuzeira, aquele alimento, né, que usa bastante farinha, carne seca, ovo, igual que vocês estão vendo aqui. Tapioca e macunzá. Macunzá, crianças, é um tipo de prato, né? Um alimento que tem no sertão, que é feito com feijão, bacon, pedaço de carne de porco, né? Um feijão aí com bastante coisas juntos, tá? Um bolinho de fubá e tripa na frigideira. Tripa de animal, do porco que mata, da galinha, tá? Milho assado na fogueira, que aquece o coração, além de ser tradição. É comida de verdade. Prefiro a simplicidade das coisas do sertão. Então aí fala, né, num lugar lá no sertão, parte nordeste do Brasil. Nós estamos no sudeste, né, no estado de São Paulo. Mas lá na área, né, do nordeste é uma área muito quente. E lá essas coisas falam o que acontece lá, né, onde compra os alimentos, como é feito, quais são as tradições, né, que é comer milho assado na fogueira, né, as coisas que se comem lá, os pratos, né, que se come lá. Então fala lá que é um lugar simples,
mas é um lugar gostoso, né? Onde tem honestidade, onde é simples, mas todo mundo lá é feliz, né? Tem paz, fala ali, fala, tem paz, tem comunhão, né? Às vezes cidade grande, por exemplo, cidade como São Paulo, né? Toda hora passa aquele monte de gente, às vezes as pessoas não têm tanto sossego quanto num lugar como esse. É um lugar simples, mas as pessoas vivem mais tranquilas, né? Então vamos lá agora para as perguntas, tá? Vamos colocar número na pergunta. 1, 2, 3, 4 e 5. Número 1. Qual é o tema deste poema? O tema, tá? Qual que é o tema, né? O título fala assim, prefiro a simplicidade, né? Então fala, né? O título é o nome. Então qual que é o tema? Esse poema fala sobre o quê? Fala sobre as coisas do sertão. Fala qual que é o tema então? Sertão, tá? Aí fala das coisas lá do sertão. Prefere a simplicidade das coisas do sertão. Então o tema aí pode ser simplicidade do sertão ou sertão, as coisas do sertão. Aí vocês que vão decidir. Aqui no número 1 não tá pedindo o título e o nome, tá pedindo o tema, o assunto que é falado aqui no poema. Número 2. Como você acha que é o lugar do poema? Né? Como que você acha? Acha que é um lugar assim, cheio de carros? É um lugar tranquilo? É um lugar mais sossegado? É um lugar que tem, né, muitas pessoas passando igual cidade grande? Pensa como seria esse lugar. Ele se parece com o lugar onde você mora, né? Aqui em Piracaia. Lembra um pouquinho do sertão? Você que vai decidir, tá? É a sua opinião. Número 3. Escreva 2 características do lugar citado no poema. Características é aquilo que é o lugar, tá? Tem a ver com o lugar, tá falando do jeito que é o lugar. Então tem aqui, por exemplo, ó, uma característica lá. Vamos ver aqui. Vamos na primeira estrofe. Carne seca e macaxeira, um cozido de capote, água fria lá no pote, melhor que da geladeira. No terreno, a poeira se espalha na imensidão, ó. Uma característica é que tem o que? Poeira, muita poeira. Se espalha na imensidão. De paz e de comunhão, que não se vê na cidade. Prefira a simplicidade das coisas do sertão. Então no sertão tem o que? Tem também uma imensidão de paz e comunhão. Ó. Só na primeira estrofe, né? Já tem ali, ó, 1, 2, 3 características. Então cada estrofe vai trazer características diferentes para você. Então vocês vão ter que escrever 2. Pode continuar no texto, que no texto tem mais, tá? Tem um monte de características, do jeito que é lá o sertão. Número 4. Escreva 2 objetos que podemos encontrar neste lugar, segundo o poema. Objeto é aquilo que eu posso pegar, tá? Então vocês vão escolher 2. Vou dar uma dica para vocês. Nós temos aí vários objetos, né? Tudo que a gente consegue segurar é um objeto. Carne seca é um alimento, mas também é um objeto que a gente consegue segurar, não é? Mas vamos escolher um objeto que a gente não se alimenta, tá? Que não seja alimento, tá combinado? Por exemplo, carne seca e macaxeira, um cozido de capote, água fria lá no pote. O pote é um alimento? Não. O pote é um objeto? Sim, a gente consegue pegar, então pode ser a palavra pote. Só que tem que escolher mais palavras, escolher palavras novas. Tem várias palavras aqui no texto. Número 5. Enumere os versos do poema e complete. O poema apresenta tantos versos. Vão enumerar, vão colocar número na frente de cada linha. Versinhos são as linhas. Lembrando que o título não conta, tá? Então, ó, vai colocar a partir daqui. 1, 2, tudo, até chegar na parte de baixo. Quando chegar na parte de baixo, vocês vão saber a quantidade. Daí vai pôr aqui nesse espacinho aqui embaixo, tá? Número 5. Próxima página, 77. Complete a tabela a seguir com um colega. Não vai ter colega, né? Quais palavras que rimam que podemos encontrar no poema? Aqui nós encontramos a palavra pote e capote, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês.
Ó, rima, ó, capote e pote. Tá vendo, ó? E aqui no final, criança, pede o seguinte: tem que colocar uma palavra, né? Você vai lembrar uma palavra que rima. Aqui a pessoa colocou serrote. Vamos numa próxima palavra. Ó, tem a palavra cidade, ó, cidade. Cidade. Tem um monte de palavra que rima, mas eu vou escolher essa palavra para vocês verem. Espera aí que eu vou arrumar minha canetinha. Ó, a palavra aqui, ó. Cidade, simplicidade, tá vendo? Cidade. Vou escrever aqui em cima, ó. Simplicidade. Simplicidade. A parte que rima, criança, ó. Cidade, simplicidade. O final é as duas sílabas que rimam, ó. O que rima é de. Cidade, simplicidade. Agora a gente vai ter que encontrar uma palavra que rima com cidade e simplicidade. Por exemplo, a palavra, ó, caridade, né? De fazer ajuda a outra pessoa. Caridade. Essa aqui foi eu que inventei. Na última coluna, não é que inventei, eu que lembrei da palavra, né? Inventei não, porque ela já existia antes de eu nascer. Olha aqui o final, ó. Dade. Então, eu vou pegar mais uma palavrinha para vocês verem. Tem aí a palavra tem palavras que rimam, criança. Tem um monte. A palavra, ó, macaxeira rima com a palavra geladeira. Viu? Macaxeira. Macaxeira rima com tá ali essas duas rimas, tá? Tá no textinho, ó. Geladeira. Irá. Vamos ver onde tá a rima? Olha a rima. Deixa eu arrumar aqui. Pegar uma corzinha bem fraquinha. Ó. Eira, né? Geladeira, macaxeira. A rima, onde eu encontro rima nessas palavras, é eira. Então, eu vou pensar numa palavra que termina com eira. Já pensei, ó, ladeira. Ladeira é quando tem uma descida, tá? Tem um lugar reto e depois tem uma descida, se chama ladeira. Ladeira. Tá vendo? Essa é uma palavra que eu pensei. Olha o final. Eira. Tá vendo? Então, vocês vão completar esse quadro, porque tem muitas rimas. Dá pra vocês completar o quadro inteirinho, tá? Então, vocês vão completar esse quadro. Na parte de baixo, pede o seguinte. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui. O poeta usou algumas palavras que contêm outras palavras escondidas dentro. Descubra quais são. Por exemplo, ele usou a palavra ali, capote, né? Ó, capote.
Dentro da palavra capote, crianças, deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor. Tem a palavra pote, ó. Capote, formou a palavra pote. Né? Tem aí, vou fazer mais uma palavra. Tem a palavra ali que é escrito assim, ó. Cidade, ó. Cidade. Dentro da palavra cidade, se vocês observarem, vão ver que dá para escrever o quê, ó? Deixa eu até passar, ó. Idade. Se tirar o C, forma a palavra idade. Tá vendo? Vocês têm que só observar a palavrinha para ver, para encontrar uma palavrinha dentro da outra. Por exemplo, não tá no poema, igual meu nome, Andréia. Se eu tirar o I e o A, fica André, tá vendo? Então, dentro de algumas palavras, a gente consegue encontrar outras. Por exemplo, aqui tem a palavra tapioca, né? Que fala no poeminha, tapioca. No final da palavrinha, tapioca. Se eu tirar tapi, fica oca. Tá vendo? São palavrinhas dentro de outras. Só que eu vou deixar vocês fazerem. Bom, agora a última parte da atividade. O lugar que o poeta escreveu causa sentimento nele? Sim, né? Causa sentimento de gostar do lugar, né? Ele fala que ele tem paz, tem comunhão. Então, vocês vão escrever o que vocês perceberam. Como você imagina esse lugar? Faça um desenho, do jeito que vocês imaginam o lugar do poeminha. O lugar onde você mora, como é? Escreva 2 versos descrevendo a sua cidade, seu bairro, sua rua. Não esqueça da rima. Então, vocês podem escrever sobre o bairro, sobre a rua, sobre a cidade. Tem que fazer 2 versinhos, né? São 2 linhas, como se fosse um poeminha. Só que tem que ter rima. Eu fiz uma aqui para vocês terem uma noção. Escrevi assim. Eu amo piracaia. Então, a última palavra do versinho de baixo tem que rimar com aia, piracaia. Tá vendo? Eu amo piracaia muito mais que a praia. Tá vendo? Rimou. Eu amo piracaia muito mais que praia. Olha o final das 2 palavras. Termina em aia, né? Então, vocês vão aí usar a imaginação, pedir a ajuda de um adulto para estar fazendo também. Bom, crianças? Terminamos a aula de língua portuguesa.